Boa noite a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2019. Vamos dar início ao nosso quarto bloco. E hoje é a nossa quinta dinâmica, né? Porque começamos na segunda. Hoje, sexta-feira, nós temos aí a nossa quinta dinâmica, mas nós estamos no quarto bloco. Afinal de contas, são só 5 blocos e nós terminamos as obrigações amanhã. 217 a 300. Então, vamos continuar pela ordem. Elisa, Fernanda, Josélia e o Nilson. Eu vou tirar a Lorena para eu não me confundir aqui, correto? Vamos começar com a Elisa. Elisa, quarto bloco, estamos tratando da compensação. Ok, vamos lá. Então, todo mundo aqui com o Código Civil em mãos. Vamos abrir aqui o Código Civil. Todo mundo com o Código Civil em mãos. Compensação. Elisa, artigo 368. 368. Vamos lá. Todo mundo aqui com o artigo 368. 368. Compensação. Elisa, se duas ou mais pessoas forem ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, o que ocorre com as obrigações? As obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Ok, Fernanda, entre quais dívidas efetua-se a compensação? Entre as dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Exatamente, líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Josélia, embora sejam do mesmo gênero, as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, haverá compensação se verificarem que diferem na qualidade? Não. Pessoal, coisa fungível, você se lembra da definição de coisa fungível? Não quero só aquela de consumível, não. O que mais? Quem sabe me responder? Vamos lá? Fungível, as coisas fungíveis, elas estão ligadas mais à questão, uma coisa muito substancial, né? Não é isso? Tudo bem. Uma coisa pela outra, vamos dizer, um computador, um celular. Seria isso. Eu estou compreendendo isso, estou me lembrando disso. Tá, eu quero que seja ainda mais técnico. É do mesmo gênero? Exato. As coisas fungíveis, elas estão previstas aqui dos bens, mas não é só isso. Aquelas que podem ser substituídas por outros de mesmo gênero, qualidade, espécie, correto? Mas não é só isso, não. Não é só isso que é coisa fungível, não. O que é ainda mais coisa fungível? Vamos lá no artigo 70. Pessoal, aquelas destinadas à alienação. Então, um livro, ele é durável. Ele não se consome pelo uso, mas ele é fungível. Os bens são fungíveis, sempre imóveis, que podem substituir por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Mas não são isso. Não, perdão, pessoal. O fungível é móvel que pode substituir. O consumível, que são aqueles que importam destruição imediata, mas são considerados também os destinados à alienação. Então, eu vou fazer a correção. Os fungíveis são aqueles que podem ser substituídos, espécie, qualidade e quantidade. Os consumíveis não é aqueles apenas que troem pelo uso, mas aqueles também que são destinados à alienação. Ok. Então, José. Nilson. O que poderá... 320, aí está fora de ordem, que não era para estar fora de ordem. Vamos lá, 322. Por que isso aconteceu de novo? Gente, peraí. 220. Tá, eu vou pular o 221, Nilson, depois eu volto nele, tá bom? Ô, Nilson, os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, obstam a compensação? Não. Elisa, não obstam a compensação, artigo 372. Depois eu volto no outro, tá bom? Agora o 223. Elisa, regra geral, a causa geradora da dívida não interessa e nem pode afastar a aplicação da compensação. Ponto. Ok? A causa geradora não interessa e nem pode afastar. Entretanto, em 3 hipóteses, a causa geradora interessa e pode afastar a aplicação da compensação. Quais são essas hipóteses? Se a compensação provier de esbulho, furto ou roubo, se uma coisa se originar de comodato, depósito ou alimentos, ou se for de coisa não suscetível de penhora.
Pessoal, o que ele está falando é o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. A Fernanda está me devendo aí R$ 2.000. Você sabe o que eu faço? Eu vou lá e pego a Honda Bis dela. Aí, na hora que ela vem me cobrar a Honda Bis, eu falo assim, não, Fernanda, vamos compensar, então, aquela dívida minha, a que você tinha que me pagar com a sua Honda Bis, que eu tenho que te devolver. Correto? É isso. Então, por exemplo, uma outra situação é o seguinte. Eu tenho uma determinada dívida com a Fernanda, né? A Fernanda, ela tem que me pagar um determinado valor. Só que ela me empresta, por exemplo, a casa dela de praia. E aí depois eu falo, não, Fernanda, não vou te pagar, afinal de contas, você me devia, correto? Então agora o comodato não se aplica à casa de praia, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui no empréstimo, pessoal. Um empréstimo é o comodato e o outro é... O mútuo, né? O mútuo. O comodato, sim, é a casa de praia. O mútuo seria o dinheiro. Dinheiro. Uhum. Tá certo. Então, sim, o mútuo. Então, é este o exemplo. Ô, Josélia. Oi. Então, agora você responde para mim. Em quais as hipóteses em que não haverá compensação? Quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de renúncia prévia de uma delas. Perfeito. As excluírem ou em caso de renúncia prévia a uma delas. Ô, Nilson, obrigando-se por terceiro, uma pessoa pode compensar essa dívida com o que o credor dele lhe dever? Não. Isso, não pode. Ok, obrigado, Nilson. Vamos agora para a Elisa. Elisa, o devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiro dos seus direitos, pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente? Não, não pode. Ele não pode, perfeito. Fernanda, o que poderá opor na hipótese de a cessão lhe não tiver sido notificada? Poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Aqui, achei o 221. Josélia, vou perguntar o 221, que é o artigo 371. Deixa eu voltar aqui também, Então peraí. tá, 371. Josélia, o que o devedor poderá compensar, poderá somente compensar com o credor? O que pode compensar com o fiador? Somente pode compensar ao credor o que este lhe dever, né? O credor lhe vier a dever. Mas o fiador pode compensar a sua dívida com a dívida de seu credor, locador, por exemplo, ou afiançado, locatário. O fiador, chamado a arcar com a dívida do locatário afiançado ou afiançado, poderá opor ao credor locador eventual dúvida que o credor locador possuía com o locatário. Então tá, é isso aí. O devedor somente pode compensar com o credor o que o credor lhe dever. Ok, regra geral, tudo bem, entendemos isso. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a dívida de seu credor. Né? Ele pode ser o credor locador ao afiançado. Então, por exemplo, aí já é uma situação. Por exemplo, o fiador é aquela terceira pessoa. Ele compensa a dívida de seu credor, locador, ao afiançado, correto? Então, ele aproveita essa compensação que o locador tinha com o locatário. Mas ele não era o beneficiário, mas ele vai compensar, afinal de contas, ele é o fiador. Ok? Ótimo, 221. Agora vamos para o 228. Quem responde é o Nilson. Nilson, quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, podem se compensar sem dedução das despesas necessárias à operação? Não, não se podem compensar. Não se podem compensar. Ô Elisa, quais regras deverão ser observadas sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis? Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, devem-se observar as regras quanto à imputação do pagamento. Isso, regras quanto à imputação do pagamento, perfeito. Então, agora é a Fernanda que vai responder. (231, 232, 233, 234, 235... 230.
Eu sei. 236, 237, 238, 230, 239. Fernanda, admite-se a compensação em prejuízo de direito de terceiros? Não se admite. Não se admite. 231 agora, Josélia. O que não poderá opor o devedor que se torne credor de seu credor depois de penhorado o crédito deste? Não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Então, o devedor que se torne credor de seu credor depois de penhorado o crédito deste não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Vocês entenderam? Porque o crédito foi penhorado. Ó, eu tenho aqui, vamos lá. Ó, o devedor, eu tenho o credor e eu tenho o devedor. Correto? O devedor, ele tem que pagar para o credor. Então, pensa dessa forma. O devedor que se torne credor. Agora, o credor, ele tem que pagar para o devedor. O devedor que se torne credor de seu credor, então o devedor tornou-se credor. Agora, credor do credor, correto? Não pode opor ao exequente. Quem que é o exequente? Por quê? O exequente, ele está executando esse direito que o credor tinha para com o devedor. Concorda? Agora, o devedor, ele tem o direito a receber do credor. Ele se tornou credor. Ele pode compensar esse direito que ele tem agora em relação a esse credor com aquele valor que ele teria que pagar para o credor, mas que foi penhorado? Não. Por quê? Porque ele não tem mais como pagar para ele. Afinal de contas, esse direito foi penhorado pelo exequente. Ficou claro? Sim. Não pode opor ao exequente. Quem que é o exequente? A compensação de que contra o próprio credor disporia. Ficou claro, Josélia? Ficou. Então, o credor tinha o direito de receber do devedor. Se ele tinha o direito de receber o credor, o devedor tinha que pagar para o credor. Só que esse direito de receber do devedor foi penhorado pelo exequente. Portanto, o credor não tem mais esse direito, entre aspas, né? Entre aspas. Só que agora o devedor tem que receber do credor. Ele comprou alguma coisa, tem que receber, e ele tinha que entregar. Só que ele não pode compensar o que ele tem para receber com o que ele tinha para entregar, porque o que ele tem para entregar agora está penhorado pelo exequente. Ok. Ô, Nilson, vamos falar agora da confusão, Nilson. Nilson, o que acarreta a confusão e quando ocorre a confusão? A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Não, o que acarreta... peraí, aqui não está bom. O que acarreta a confusão e quando ocorre? O que seria a confusão? Quando se extingue a obrigação pela confusão? A melhor pergunta é essa. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confunda a qualidade de credor e devedor. Então, aquela pessoa, nela mesma se confundem as qualidades de credor e devedor. Elisa, a confusão pode se verificar somente a respeito de toda a dívida? Ela pode se verificar a respeito de toda a dívida ou de parte dela. Ou de parte dela. Pessoal, aquilo é o seguinte, eu devo para uma pessoa, então eu tenho que pagar para aquela pessoa, correto? Eu tenho que pegar para A. Só que A falece, eu sou o único herdeiro. Agora eu tenho que receber. Então eu tenho que pagar e eu tenho que receber. Isso é confusão. É o exemplo clássico. Ok? Então vamos lá. Elisa, então a confusão pode se verificar só em parte ou toda a dívida. Porque se o meu a pagar, né, for muito maior do que eu tenho que receber como herdeiro, só vai ser confundido, é a forma de adimplemento da obrigação, uma pequena parte. Eu ainda tenho que pagar a diferença para os outros herdeiros. Concordam? A gente pode falar, professor, que é parte da obrigação e toda a obrigação? Ou tem que falar dívida?
Ah, exato. Uhum. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou de parte da dívida, né? Às vezes ele usa aí as palavras como sinônimas. Então tá, Fernanda. Até onde extingue a obrigação ocorrendo a confusão na pessoa do credor ou devedor solidário? Extingue até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. A solidariedade permanece intacta, correto? Só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva. É a mesma coisa. Na parte. Da parte, correto? 236. Josélia, o que ocorre cessando a confusão? Se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Ok, perfeito. Nilson, agora vamos falar da remissão da dívida. 237. Ô Nilson, o que acarreta a remissão da dívida aceita pelo devedor? A dívida foi perdoada, remissão, missa, perdão. Remissão. Extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Perfeito, extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Então, Nilson. Elisa, o que prova a devolução voluntária do título da obrigação quando por escrito particular? Prova a desoneração do devedor e seus coobrigados, se o credor for capaz de alienar o devedor de adquirir. Isso, perfeito. Fernanda, vamos lá para o 240. Não estou me perdoando por causa desses cartões não estarem nos conformes. 241, 242, 243, 240, Fernanda. Uhum. Fernanda, o que prova a restituição voluntária do objeto empenhado? Prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Isso, renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Josélia, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida em qual parte? Na parte a ele correspondente. Isso, a remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente. Vamos adiante. 241, 242. Agora quem responde é o Nilson. Ô Nilson, vamos falar agora do inadimplemento das obrigações, 242. Vamos lá, Nilson. Por que responderá o devedor se não cumprida a obrigação? Responderá por perda de danos, juros e atualização monetária e serviços oficiais. E ainda os honorários do advogado. Isso, exatamente. Vamos lá para o 244 e a Elisa responde. Elisa, a partir de qual momento o devedor é havido por inadimplente nas obrigações negativas? Nas obrigações negativas, é o devedor havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Perfeito. Agora vamos lá para o 245. E a Fernanda responde. Quais bens do devedor respondem na hipótese de inadimplemento da obrigação, Fernanda? Todos os bens do devedor. Ok. Josélia, como respondem os contratantes nos contratos benéficos e como respondem as partes nos contratos onerosos? Os contratos benéficos respondem por simples culpa. O contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo, aquele a quem não favoreça. Os contratos onerosos responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, correto? E por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Vamos deixar esse 392 aqui, para a gente depois falar, porque eu quero vencer os cartões antes. Daqui a pouco a gente fala sobre 392. Professor, esse daí é benéfica, o contrato benéfico é contrato gratuito? Deixa eu consultar os meus oráculos, Elisa. Nos contratos benéficos... Porque ele está falando contratos benéficos responde por simples culpa e contratos onerosos, então eu acho que é a mesma coisa, não é? Porque eles citam até uma súmula
E aí, nessa súmula, também está falando do contrato de transporte de simples cortesia. Simples. Eu acho que vai ser. Inadimplir uma obrigação significa descumprir ou executar a obrigação arranjada. Tal fato acarreta a chamada responsabilidade civil contratual estabelecidas nos artigos 389 e 391. Ademais, surgirá também o dever de indenizar as perdas e danos 402 a 404. O descumprimento da obrigação pode se dar por meio do inadimplemento relativo, do inadimplemento absoluto e da violação positiva do contrato. Ok. Inadimplemento relativo se manifesta por meio da mora, nos termos do 394. Não, esse é o 392. Aqui depois é o 396. 396, não é o que eu preciso. Não é possível efeitos da mora nos contratos benéficos. 395, 389, 392. Professor, depois eu vejo, mas eu acho que deve ser assim, a contrário senso deve ser, não é? É porque eu não li nada sobre isso. Eu quero passar os cartões. Vamos passar. Uhum. Porque senão, é porque é o seguinte, eu prefiro fazer muitos cartões e deixar alguns artigos que são mais, enfim, tortuosos. Para depois. Exatamente. Aqui, ó, não está falando nada. Não, deixa para lá. Vamos vencer esse 392, deixa para outro momento. Vamos lá. Nilson, quem responde agora? É você, né, Nilson? Nilson, como se verifica o caso fortuito ou de força maior? Acho que pulou uma dos 250. Ah, pulou. Pulou? Nilson, o devedor responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não souber por eles responsabilizado? Não, se não houver por eles responsabilizado. Tá, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não souber por ele responsabilizado. 247. Agora, Elisa, vamos lá, 248. Como se verifica o caso fortuito ou de força maior? Professor, eu não estou sabendo em qual que a gente está. Parágrafo único do artigo 393. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 248, ok. 249, agora vamos tratar da mora, correto? 249, 250. Ô, Fernanda, como se considera em mora o devedor e o credor? Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Ok. Agora vamos lá para a Josélia. E a Josélia vai responder o 251. Josélia, por que responde o devedor a que sua mora der causa? Pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Ok, perfeito. Agora vamos lá para o 252 e o Nilson vai responder. Ô Nilson, me responde a pergunta. Se a prestação devido à mora tornar-se inútil ao credor, o que ele pode fazer? Enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Perfeito. Elisa, agora você vai me responder o flashcard 253. Quando o devedor não incorre em mora? Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor. Isso, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor. Não incorre este em mora. Agora, Fernanda, me responde 254. O que constitui um inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo? Constitui de pleno direito em mora o devedor. Exato, inadimplemento, então, de uma obrigação positiva e líquida, obrigação positiva de fazer ou dar, correto? E líquida, né? No seu termo, ou seja, no seu vencimento.
constitui de pleno direito em mora o devedor, né? Então, 255, a Josélia responde. Como se constitui a mora em não havendo termo, Josélia? Ela se constitui mediante a interpelação judicial ou extrajudicial. Perfeito. Elisa. Ah, não. Agora é o Nilson. Ô, Nilson, quando se considera o devedor em mora nas obrigações provenientes de ato ilícito? Desde que o praticou. Desde o momento que Desde que o praticou. Desde que o praticou. 257. Elisa, por que o devedor em mora responde? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se o caso fortuito ou força maior ocorrerem durante o atraso. Perfeito. O devedor em mora, então, vai responder pela impossibilidade da prestação, embora resulte essa impossibilidade de caso fortuito, força maior, se elas ocorrerem durante o atraso. Então, isso é sério. Fernanda, vamos lá. Que o devedor em mora não responda, o que ele deverá provar? Pela impossibilidade da prestação, né? O que ele deverá provar? Ele deverá provar isenção de culpa, o que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Perfeito. Josélia, o que acarreta a mora do credor relativamente ao devedor isento de dolo? A responsabilidade pela conservação da coisa. Então, isso, a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. 259. Agora vamos lá para o 260. Vamos lá, eu quero vencer os cartões aqui. Os cartões. 261, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Bem, vou pular o 260, depois eu vou encontrá-lo em algum lugar aqui, tá bom, Fernanda? Fernando, vamos para o 261. Fernando, o que a mora do credor sujeita o credor? O que a mora do credor relativamente à estimação da coisa? Sujeito a recebê-lo pela estimação mais favorável ao devedor. Se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento da efetivação. Esse aqui não está bom, não. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação. 400. Vou colocar esse 400 aqui para depois nós debatermos estes artigos. 261. Ô, Josélia, me responde por gentileza. Como se purga a mora? Por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data. Ok, perfeito. 263. Agora vamos passar para as perdas e danos. 264. Ô, Nilson, o que abrange as perdas e danos devidos ao credor? as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Isso aí é o que eles chamam, né, do lucro cessante e o lucro... Qual o outro nome? Os danos emergentes e os lucros cessantes. Isso. Né? Os lucros, a gente não fala lucros emergentes. Os danos emergentes é aquilo que saiu, né? E os lucros cessantes é aquilo que ele não recebeu. A minha professora de processo civil, ela falava um exemplo bem bacana. Ela falava assim, pessoal, emerge, imagina saindo do seu bolso, está emergindo, saindo do seu bolso. Os danos emergentes, né? E os lucros cessantes. Obrigado, Nilson. Agora, Elisa, vamos lá. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, o que se inclui nas perdas do dano? As perdas e danos devidas ao credor abrangem também
além do... Não, peraí. Abrangem também, eu me perdi. Não, peraí, professor, eu desculpo que eu estou olhando o artigo errado. É o 265 ao 403. Nós estamos falando da execução... Elas só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito da inexecução, no dolo do devedor. Exato. Isso. Ainda que a inexecução resulte do dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito da inexecução que resulta diretamente do dolo do devedor, e imediatamente, sem prejuízo da lei processual, ok? Então, é só aquilo mesmo de dano que foi causado. 265. Vamos lá. 266. Vamos adiante. 266. Fernanda, como serão pagas as perdas e danos nas obrigações de pagamento sem dinheiro? O que abrangerão? Serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e abrangerão juros, custas, honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Então, obrigação de pagamento em dinheiro. As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro. Primeiro, atualização monetária segundo índices regularmente estabelecidos. Vai abranger juros, custas e honorários e a pena convencional. Agora, vamos falar o 267. A Josélia responde. Josélia, provando que os juros da mora não cobrem o prejuízo e não havendo pena convencional, o que pode o juiz conceder ao credor? A indenização suplementar. Indenização suplementar. Agora vamos para o Nilson. A partir de quando contam-se os juros de mora? Da citação inicial. Da citação inicial, 268, 269. Agora vamos falar dos juros legais. Os juros legais, 270. Vamos lá. 270. Quem responde é a Elisa. Só um minuto, Elisa. 271, 272, 273, 274, 275. Tem que ter muito cuidado quando a gente faz o flashcard, colocar na ordem, porque acontece isso que eu estou passando uma vergonha na frente de vocês. 276. Aqui, ó, 270. É o 270. E quem responde é a Elisa. Elisa, segundo qual prazo os juros moratórios eles serão fixados? Quando não forem convencionados. Quando não forem convencionados ou quando forem convencionados sem a taxa estipulada ou quando ainda provierem de determinação legal, serão os juros moratórios fixados segundo a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Exatamente. Então, os juros moratórios, juros pela demora, não foram convencionados. Foram convencionados, mas não tinham uma taxa estipulada. Ou aqueles juros de mora que foram determinados por lei. Qual que é a taxa? A taxa vai ser em vigor para a mora do pagamento de impostos, de taxas, contribuição de melhorias, tributos? Não. Impostos. Então, qual é a taxa para quem atrasa o pagamento de imposto para a Fazenda Nacional? Então, estes serão as taxas dos juros moratórios. 270. 271, quem responde? Fernanda. Fernanda, ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora? Sim. Isso, ó. Mora não tem nada a ver com prejuízo, tem simplesmente com o atraso. Josélia, a quais dívidas se contarão os juros de mora? As dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza. Isso, que se contarão assim as dívidas em dinheiro como as prestações de outra natureza. Então, juros de mora. Deveu dinheiro ou prestação de outra natureza? Tem os juros de mora. 272, 273. Nilson, relativamente às dívidas em dinheiro, como as prestações... relativamente às dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, a partir de quando se contarão os juros de mora?
uma vez que lhe seja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Isso, ele se contará uma vez que esteja fixado o valor pecuniário por sentença, arbitramento ou acordo entre as partes. 273 e 274. Vamos lá. Agora da cláusula penal. Vamos lá na cláusula penal, Elisa. Elisa, 275. O que ocorre com o devedor na cláusula penal que deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora? O devedor que deixe de cumprir a obrigação ou se constitui em mora incorre de pleno direito na cláusula penal, desde que tenha culpa. Isso, exatamente. Perfeito. Fernanda, a que pode referir-se cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior? Pode referir-se à inexecução completa da obrigação, a de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora. Ok. Josélia, o que ocorre quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação? Esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Isso. Então, quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, essa converter-se-á em obrigação alternativa a benefício do credor. Então, o credor quer o cumprimento ou a cláusula penal? Ficou claro? 278. Nilson, a que terá direito o credor quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora ou insegurança especial de outra cláusula determinada? Terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Exatamente. Então, quando se estipular a cláusula penal para a hipótese de mora ou para a hipótese de segurar especialmente outra cláusula específica determinada, terá o credor o arbítrio exigir a satisfação da pena cominada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Ok? 279 e a Elisa responde agora. Aí. Cento e 78, 82, 81, 82, 83, 280 está aqui, 287, 279, Elisa. Qual será o valor da cominação imposta na cláusula penal, Elisa? O valor da cominação imposta na cláusula penal não poderá exceder o valor da obrigação principal. Exatamente, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal, 279. 280. Fernanda, o que fará o juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo? A penalidade deve ser reduzida equitativamente. Tendo em vista o quê? A natureza e a finalidade do negócio. Ok. Josélia, sendo indivisível a obrigação, caindo em falta um deles, em que incorrerão todos os devedores? Era só um minuto que eu me perdi aqui nos caras. É o 414. 414. Ai, peraí. Achei. Sendo indivisível a obrigação, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrerão na pena, mas esta só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pelas suas cotas, pela sua cota. Perfeito, exatamente, perfeito. Então, sendo indivisível, todos os devedores, caindo em falta um deles, incorrem na pena. Mas essa só se poderá demandar integralmente do culpado, respondendo cada um dos outros somente pela sua cota. Elisa, Fernanda, Josélia, Nilson. Agora vamos lá, Nilson. O que fica reservado aos não culpados contra aquele que deu causa à aplicação da pena? Fica reservada a ação regressiva. Fica reservada a ação regressiva, 282, 283. Elisa, sendo divisível a obrigação, caindo
em falta um deles, em que incorrerão todos os devedores? Todos os devedores incorrerão. Não, quando a obrigação for divisível. Ah, sim. Então, não. Só incorre na pena o devedor ou o herdeiro do devedor que infringir a obrigação divisível. E ele só incorrerá também na pena proporcionalmente à sua parte na obrigação. Exatamente. Exatamente. 284. Vamos lá. Fernanda, é necessário que o credor alegue prejuízo para exigir a pena convencional? Não. Não. Para exigir a pena convencional, não é necessário que tenha prejuízo. Rosélia, caso o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, o credor poderá exigir indenização suplementar? Se puder, qual o valor e a quem compete? Não pode. Se assim não foi convencionado, né? E se tiver sido, né, convencionado, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Perfeito. Ô Nilson, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, o que ocorrerá? Deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Isso, exatamente. Perfeito. Elisa, se a parte que deu arras não executar o contrato, o que ocorrerá? E se a inexecução for de quem recebeu as arras? O que acontecerá? Se a parte que executar a arras, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra parte ter por desfeito o contrato, retendo as arras. Já se a parte que deu as arras não executar o contrato, aí, professor, agora eu já não sei responder. É o seguinte, se a parte que deu as arras não executa o contrato, a outra parte que recebeu as arras e que não promoveu a inexecução, terá o contrato por desfeito. Vai reter ele essas arras. Então, resolve o contrato, né? Resolve, mas fica com as arras. Então, vamos fazer aqui um quadro. Vamos fazer um quadro aqui. Vamos fazer aqui um quadro. Vamos colocar aqui A e B, né? A parte que deu as arras. Então, o B deu as arras ao A. Então, A agora tem as arras. Ok? A parte que deu as arras não executa o contrato. Então, não é executado por B. O que A pode fazer? Ter o contrato por desfeito e vai reter as arras. Ok? Primeiro ponto. Agora, se a inexecução for de quem recebeu as arras, foi B que deu as arras, não foi? Mas quem inexecutou o contrato? Agora quem inexecutou foi A. Poderá, quem as deu? Quem as deu? B. Haver o contrato por desfeito. Desfeito. O que mais? Exigir a devolução. Devolução das arras. A arras volta. Mas o que? Ele pode. Mais o equivalente, correto? Mais atualização monetária. Mais juros, mais honorários advocatícios. Ok? Porque você deu as arras e ainda a pessoa descumpriu. Por isso que não tem essas equivalente, atualização monetária, juros, honorários, porque o outro recebeu as arras. Vocês entenderam a diferença de tratamento? Uhum.
Foi a Elisa que respondeu. Estamos conversados, Elisa? Sim, professor. Então, se quem deu causa ao inadimplemento foi... Tiver recebido... foi quem deu as arras, aquele que recebeu, para aquele que recebeu as arras, resolve-se o contrato com a retenção das arras por esse que tinha recebido. Não, por esse... exatamente. Isso, Por A, exatamente. Agora, se quem tiver dado causa ao inadimplemento da obrigação foi aquele que recebeu as arras, o contrato se resolve para quem deu as arras, que vai exigir a resolução, que vai exigir a devolução das arras e mais juros e honorários advocatícios. Vocês entenderam? Em dobro. Em dobro? É o equivalente. Não falou em dobro, não. Exigir a devolução mais o equivalente. Sim. O equivalente é em dobro. Não está falando mais do equivalente em dobro, não. Não, o equivalente não quer dizer em dobro, não? Não, o equivalente é o mesmo tanto. Mas se você pensar, eu entendi o que você falou. Mas não é dessa forma, não. Você recebe as arras mais o equivalente. Então, você recebe 100 mais 100. Isso, recebe em dobro. Exato. Dessa forma, ok? Vocês entenderam? Porque é mais reprovável aquela pessoa que recebeu as arras descumprir o contrato, correto? 287. Então, agora vamos para a Fernanda. Fernanda, a parte inocente pode pedir indenização suplementar? Uai, peraí, pulei. Então, eu pulei ou o senhor que pulou? Não, é o 288, 419. Desculpa, professor. Ela pode pedir indenização suplementar se provar maior prejuízo, valendo-se as arras como taxa mínima. Isso. Então, essa daqui, por exemplo, B, que é uma parte inocente, ou então a depender, pode ser um ou outro, pode pedir indenização suplementar, se provar maior prejuízo. As arras é taxa mínima. O que ainda, Fernanda, pode exigir a parte inocente? Pode também exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo da indenização. Então tá, 289 agora. Josélia, se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, qual será a função das arras ou sinal? É unicamente indenizatória. Exatamente, terá função unicamente indenizatória. Vamos lá, agora, o 290, quem responde é o Nilson. Ô Nilson, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato? Sim. Pessoal, então aqui nós já passamos para uma outra parte. Só que essa outra parte eu vou deixar para amanhã. 290, porque amanhã a gente tem poucos cartões. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o bloco 5, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente dividir em 5 blocos, fica muito bom. 5 blocos. O bloco 4, ele vai ficar, então, do 217 até o 289. O 217 até o 289. Então, eu vou colocar aqui, quarto bloco. Eu vou escrever aqui, quarto bloco. O quarto bloco, ele ficou do 217 a 289. Ok. Quarto bloco. Eu vou colocar aqui as minhas gominhas. Ok? E a gente vai fazer um intervalo para a gente voltar com o nosso próximo bloco, tá bom? A joia. Os senhores perceberam que foram 2 artigos que são artigos mais problemáticos, os outros são todos bem simples? Uhum. E a gente decora. Então tá. 50 minutos. Então, 10 minutos e já estamos de volta.
Esperando aí o pessoal, a Elisa já está a postos. O Nilson já apareceu e já, mas que não tinha ninguém. Acho que ele levantou. O Nilson já está aí já. Nilson, para o Paraná vai cair penal, né? Você está com pena de mim, né? Ô, Nilson, Minas também, Nilson. Na sua prova oral em Minas também, né? Não sei não. O cachorro tem me feito pensar bastante, viu? Nilson. Tô achando que está na hora de eu parar com esse negócio. Não, Nilson, mas olha só, por hora, você tem que fazer companhia pra gente, Nilson. Espera mais um pouco. Você vai fazer oral em Minas, vai fazer oral no Paraná. Aí depois você pensa mais um pouco. Quem vai cuidar de mim nas viagens? Pois é. O Joaquim vai para o Amazonas. A Elisa não se ofereceu para cuidar de mim. Não, eu ajudo, só que eu quero fazer estágio, né, professor? O senhor já pode abrir os seus estágios aí. Não, isso aí é promessa já. É mesmo, Elisa? Você quer fazer um estágio no cartório? Eu quero, professor, claro. Ah, que coisa boa. A Érica, o Robson, eu, todo mundo. Ó, professor, agora no intervalo eu já coloquei lá nos outros grupos. Ah, obrigado. Eu espero, mas assim, vai ser uma festa, hein? Já pensou? Vamos fazer uma caravana, excursão. Nós todos lá na selva amazônica, ia ser ótimo. A gente tem que dividir. Professor, e a cultura é riquíssima, né, do muito legal. da Amazônia. Eu gosto do clima, sabe? Porque eu sou friorento. Estou sofrendo muito aqui, está fazendo muito frio. Eu gosto da comida também, então... Mas se vocês forem para o Rio Grande do Sul, meu Deus, ou para a Serra de Santa Catarina. Pois é. Para quem é friorento. Ó, vamos lá para o bloco 2. A Josélia vai nos acompanhando. Vamos colocar aqui o nosso... vai revisar o bloco 2, então, né? Vamos lá. Já marquei aqui o nosso tempo. Elisa, bloco 2. Na seção de crédito, transmissão da obrigação. Elisa, qual o pressuposto para o credor ceder o seu crédito? O pressuposto para o credor ceder seu crédito é que a isso não se oponham nem a natureza da obrigação, nem a lei, nem convenção com o devedor. Fernanda. Nem cláusula proibitiva de cessão. Tá. Isso aqui é outra coisa. Então, o credor pode ceder o seu crédito se a isso não se opuser à natureza da obrigação, à lei ou à convenção com o devedor, artigo 286. Fernanda, a cláusula proibitiva da cessão poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé se não constar do instrumento da obrigação? Não poderá ser oposta. Isso, não poderá. Josélia, regra geral, a cessão de um crédito abrange todos os acessórios? Não. Sim. Salvo disposição em contrário, né? Isso, salvo disposição em contrário na cessão de um crédito. Abrange todos os acessórios. Isso, abrangem-se todos os acessórios. O Nilson, é eficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654? Não, é ineficaz. Não, é ineficaz. Não é ineficaz. Eu posso fazer um breve adendo de uma coisa? Uhum. Só eu vou parar. Professor, de certo modo, o senhor me tranquiliza, porque eu não fui para o Paraná, porque eu não quis, assim, ficar também muito... Então tá, vamos lá. Vamos agora... Ô, Josélia, qual direito assiste ao cessionário de crédito hipotecário? De fazer averbar a cessão no registro de imóvel. Ok. Ô, Nilson, a cessão de crédito tem eficácia em relação ao devedor não notificado? Não. A cessão não tem eficácia, correto. Elisa, além da notificação expressa, como se considera notificado o devedor? O devedor se considera notificado por escrito público ou particular, se declarado ciente da cessão feita. Ok.
Fernanda, qual a seção que prevalece na hipótese de ocorrer várias sessões do mesmo crédito? A que se completar com a transição do título de crédito Ex- cedido. Exato, aquela que você entrega o título. Josélia, fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da sessão, paga ao credor primitivo? Sim, fica desobrigado. Sim, fica desobrigado o devedor. Ô Nilson, fica desobrigado o devedor que, no caso de mais de uma sessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título de sessão o da obrigação cedida? Sim, fica desobrigado. Exato, fica desobrigado. Elisa, quando o crédito constar de escritura pública, o que prevalecerá? A prioridade da notificação. Ok, Fernanda, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor? Sim. Sim, pode. Josélia, quais as exceções o devedor poderá opor ao cessionário? Aquelas que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da sessão, tinha contra o cedente. Ótimo, perfeito. Nilson, ainda que o cedente não se responsabilize, a lei atribui ao cedente responsabilidade perante o cessionário na cessão por título oneroso. Qual responsabilidade cabe ao cedente? Pela existência do crédito ao tempo que ele lhe concedeu. Ok. Elisa, ainda que o cedente não se responsabilize, a lei atribui ao cedente responsabilidade perante o cessionário nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. É uma afirmação. Qual responsabilidade cabe ao cedente, Elisa? Professor, eu me perdi aqui. 295, Na sessão por título Ainda gratuito. que o cedente, que é aquela pessoa que cede, não se responsabilize, a lei atribui ao cedente a responsabilidade perante o cessionário nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé. Porque, a regra geral é aquilo que eles chamam de pró-soluto. Vocês se lembram dessa expressão? O Sim. pró-soluto é o seguinte: o credor, ele é também cessionário. Então, temos uma outra figura que é o cedente. Deixa eu fazer esse quadro aqui. O credor que cede, ele não se responsabiliza pelo pagamento, correto? Simplesmente pela existência. Então, se o cessionário dele, vamos colocar aqui, o credor A. Qual que é essa figura? Cedente. A relação é em face de devedor B. E este aqui vai ceder, portanto, nós vamos ter uma outra figura, que é o cessionário C. Isso aqui, pessoal, é a estrutura da cessão de crédito. E por quê? O credor, ele não se responsabiliza, regra geral, porque é pró-soluto. Soluto, eles ainda falam assim, só chora, entra no luto, né? Por quê? O cessionário. Porque ele não garante que o devedor B vai pagar. Concordam? Então é isso. Ainda que o cedente, olha só, não se responsabilize, a lei atribui ao cedente responsabilidade perante o cessionário nas cessões por título gratuito. Correto? A lei atribui ao cedente se tiver procedido de má-fé. Então, se ele tiver feito essa cessão a título gratuito e ele procedeu de má-fé, aí ele tem a responsabilidade. E aí, Elisa, é a pergunta: qual a responsabilidade cabe ao cedente? Ele é responsável... A responsabilidade que cabe ao cedente nas cessões por título gratuito é a mesma do credor que tiver, não, do cedente que tiver procedido de má-fé. Exato. É a mesma responsabilidade que cabe nas cessões por título gratuito se tiver procedido de má-fé. Existência do crédito. A existência do crédito. Ok? Fernanda, o cedente, regra geral, responde pela solvência? Aqui. Não responde. Não. Só a estipulação em contrário, né? Como que chama isso? Não sei, não. Pró-soluto. O pró-soluto. Isso é pró-soluto. 297 não está marcado. Vamos lá. O cedente responsável ao cessionário pela solvência. Qual que é o nome dessa seção? Pró-solvendo.
porque ele é responsável pela solvência. Então, ele é pró-solvendo. Vocês entenderam? O pró-soluto, não. Quem é cessionário no pró-soluto não tem garantia de receber o pagamento. Agora, no pró-solvendo é ótimo, porque o credor garante. Quem que é o credor? É o cedente. Então, o cedente responsável ao cessionário, ao quadro, pela solvência do devedor, não responde por mais do que daquele recebeu. Ou, melhor dizendo, não responde mais do que daquele virá a receber. Né? Correto? Mas tem de ressarcir-lhe, ressarcir quem? Ressarcir-lhe o cessionário as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Faz sentido isso? O cedente responsável é isso mesmo? Mas tem de ressarcir, esse lhe diz respeito a quem? Tem que ressarcir as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Sim. Do cedente, não é, professor? O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde por mais do que do cessionário recebeu. Não, é? O cedente responsável ao cessionário pela solvência do devedor não responde mais do que daquele. Daquele ao cessionário, ou não? Não responde por mais do que daquele recebeu. O cedente responsável ao cessionário pela solvência. Não, é do devedor. O cedente é porque o cedente ele não responde por mais do que do devedor recebeu. Correto? Isso. Com os respectivos juros. Mas tem de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança. Vamos colocar esse 297 aqui. Na nossa lista negra. Vamos fazer uma lista negra? O bom dos cartões é que a gente faz uma lista negra. Depois a gente volta neles. Porque são poucos no final. Vamos lá. Fernanda, o crédito, uma vez penhorado, pode ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora? Não. Josélia, o devedor que pagar o crédito penhorado não tendo notificação dela fica exonerado? Sim. Sim, o devedor que pagar a notificação fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro. Agora vamos assumir a assunção da dívida. Então, nós temos aqui a figura do credor, tá? O devedor, o devedor B, e aqui vamos ter uma pessoa que assume a dívida. Assume a dívida. Da assunção da dívida. Ô Nilson, como se caracteriza a assunção da dívida? É facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Exatamente, salvo se aquele. Quem que é aquele? É aquela pessoa que assume a dívida, o terceiro. Era insolvente e o credor o ignorava. Então, assim, regra geral, faculta-se a terceira assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do devedor, ficando exonerado o devedor primitivo. Ponto. Ok, devedor primitivo. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é o devedor B, esse aqui é o devedor primitivo. Devedor primitivo. Aqui é o terceiro. Ficando exonerado o devedor primitivo. Então, o terceiro assume a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor e fica exonerado. Quando o devedor primitivo não vai ficar exonerado? Quando, ao tempo dessa transferência, a assunção, esse terceiro que assumiu era insolvente e o credor o ignorava. Então, ficou claro?
Josélia, ficou claro? Não? José, deixa eu falar com você. Não, a gente está aqui para isso mesmo. Ah, apaguei. Depois eu volto. Pegue no artigo. Está gravado. Eu volto aqui para a gente pegar a lista nele. José, o credor A ele tem o direito de receber do devedor B, correto? Esse devedor B é o devedor primitivo. Até aí tudo bem, né? Essa transferência do devedor primitivo, do dever em relação ao credor A, para um terceiro, chama assunção de dívida. Por isso que na transmissão nós temos a cessão e nós temos a assunção. A cessão é no polo ativo, a assunção é no polo passivo, correto? Ok. Quando acontece isso, o credor ele tem que expressamente concordar. O terceiro assumiu a dívida, mas ele vai ser excluído. O devedor primitivo, ele fica excluído, mas tem uma situação que ele não vai ficar excluído. Quando? Quando o terceiro é insolvente e o credor A desconhecia essa situação. Correto? Entendi. É isso. Ô Nilson, qual das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida? Como se interpreta o silêncio? Qualquer das partes. O silêncio se interpreta como recusa. Isso. Elisa, como serão consideradas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais dadas pelo devedor primitivo ao credor? As garantias serão consideradas como se tivessem sido dadas originariamente ao credor. Não, é o 115, é o artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, elas são consideradas extintas. Extintas, é verdade. Extintas, 115, ok? Fernanda, o que a lei dispõe na hipótese de a substituição do devedor vier a ser anulada? Restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro. Ok, prestadas por terceiro, né? Agora, você tem aí uma garantia do fiador. A gente tem que pensar o fiador aqui. Ô, Josélia, se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro. Então, é isso aqui. O fiador está aqui, ele prestou garantia, é o terceiro garantidor, correto? Então, foi feita a transferência, a assunção da dívida, mas isso foi anulado, voltou à situação anterior. Restaura-se as garantias, menos as garantias do terceiro, correto? Em que hipótese o débito será restaurado com todas as garantias, inclusive aquelas prestadas por terceiro? Quando este conhecia o vício, né, o terceiro, que iniquinava a obrigação. Você concorda que quando a gente tem uma assunção de dívida e ela é anulada, o fiador se safa? Sim. Então, mas se ele sabe nesse que caso vai aqui, ele não pode se aproveitar daquela... Retorna o status quo antes, né? Exato, né? Ô Nilson, o novo devedor pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo? Não pode. Não pode. Ô Elisa, o que pode fazer o adquirente do imóvel hipotecado? Pode tomar o pagamento do crédito garantido a seu cargo. Isso. Em qual situação? Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entende-se que foi dado consentimento pelo credor. Exato. Então, quem adquire o imóvel hipotecado, ele pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Ele adquiriu, mas ele ainda não pagou. Então, ele tem que pagar o quê? Aquela dívida que está garantida pelo aquele bem hipotecado. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência, entender-se-á que ele consentiu, ok? Ô, Fernanda, o que se entende se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito? Entender-se-á dado o assentimento.
Entender-se-á dado assentimento. Agora vamos lá para de quem deve pagar. Agora vamos lá para o pagamento de quem deve pagar. Ô, Josélia, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Quem pode pagar a dívida e de quais meios poderá se utilizar? Quem pode pagar a dívida? É o 304, você está indo certo. Uhum. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando-se o credor se opuser dos meios conducentes à exoneração do devedor. Perfeito, muito bom, Josélia. Ô Nils, o terceiro não interessado pode pagar a dívida? Sim. Desde que ele faça como? Se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste. Ok. Ô Elisa, qual direito assiste ao terceiro não interessado que paga a dívida em seu nome próprio? Subroga-se no direito do credor? Não se subroga no direito do credor. Ele apenas tem direito a reembolsar-se daquilo que pagou. Ok, é o irmão que paga para o outro irmão, é o pai que paga para o filho, essas coisas, situações. Fernanda, quando o terceiro não interessado, que paga a dívida antes de vencida em seu próprio nome, quando ele tem direito ao reembolso? Só no vencimento. Só no vencimento. Josélia, o pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, obriga o devedor a reembolsar aquele que pagou. Se o devedor tinha meios para dividir a ação? Não. Vocês entenderam, né? Não obriga. A gente fez um quadrinho deste. Isso. Nilson, quando feito por qual pessoa terá eficácia o pagamento que importa a transmissão da propriedade? Pagamento por transmissão de propriedade. Quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Sim, só pode pagar transferindo propriedade quem pode alienar o objeto. Correto? Elisa, é possível reclamar do credor que de boa fé recebeu a coisa fungível e consumível e a consumiu? Não se poderá mais reclamar do credor que recebeu a coisa consumível de boa fé e a consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Se quem recebeu estava de boa fé, o credor. Então, isso aí é o seguinte, quem paga? Então, nós estamos falando assim, disposições pertinentes ao devedor. Correto? O que acabamos de falar. Agora, vamos lá. Disposições pertinentes ao credor. Daqueles a quem se deve pagar. Fernanda, a quem o pagamento deve ser feito? Ao credor ou a quem de direito represente. Sob pena de quê? De valer só depois de por ele ratificado ou tanto com reverter em seu proveito. Ah, ótimo. José, o pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido? Sim. Isso, ainda que provado depois que não era credor. Ô Nilson, é válido o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu? Não vale. Não vale. Elisa, é válido o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor provar que em benefício dele efetivamente reverteu? E agora? Sim. Elisa? Agora vale o pagamento. Agora vale o pagamento. Se você prova que reverteu em favor dele, está ótimo. Fernanda, como a lei considera o portador da quitação? Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação. E quando não se considera ele autorizado a receber o pagamento? Se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Ok. Josélia, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento valerá contra os terceiros? O que os terceiros poderão fazer? Não. Eles poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor.
Então, isso aí, ó, se o devedor paga ao credor, apesar de intimada a penhora feita sobre o seu crédito, ou seja, sobre o direito de receber do credor, vocês estão entendendo? Quem tem que ser notificado? Claro, quem vai fazer o pagamento, o devedor, né? O pagamento não vale contra aqueles que notificam, né? Aqueles terceiros, que são aqueles exequentes, né? Os exequentes não têm a ver com relação devedor-credor, não. Vocês entenderam quem são, né? São os terceiros. É uma pessoa que tem um direito, por exemplo, eu vou falar o seguinte: ô José, você está me devendo aí 100 mil reais, mas você vai receber uma herança, correto? Não, herança não é um bom exemplo, mas você vai receber aí um determinado valor, um valor aí de 500 mil reais, então você tem o direito a receber, concorda? E tem um devedor que vai te pagar os 500 mil reais. Eu posso penhorar esse direito que você tem para receber, correto? E eu vou notificar o devedor. Então, se o devedor pagar a você a si mesmo, com a minha penhora, o pagamento não valerá contra. O pagamento não valerá contra estes. Ou seja, o pagamento não valerá contra os terceiros, né? Contra os terceiros, né? Contra estes terceiros. Ficou claro? O pagamento não vale contra os terceiros, né? E poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Ficou claro, Elisa? Professor, eu não sei, eu acho essa parte muito difícil. Ó, deixa eu passar aqui o 300. No caso da Josélia, o exemplo que o senhor estava dando da Josélia é que se a Josélia tem 500 mil a receber e o senhor penhora o direito de ela receber, o credor não poderá pagar ao senhor, não é? Ó, ou ele não poderá pagar a Josélia. Eu tenho aqui a Josélia. A Josélia vai receber o valor de 500 mil reais. Vai receber, por exemplo, da Fernanda. Correto? Então, a Josélia, a Fernanda é a devedora, a Josélia é a credora. Só que a Josélia, ela tem que me pagar 100 mil reais. Eu sou o terceiro. E eu tenho... E penhora o direito dela ao crédito. Então, já estamos numa execução aqui. Eu vou... Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada a penhora feita sobre o crédito, eu intimo a Fernanda, da penhora. Eu intimei a Fernanda. O devedor é quem? Fernanda. Se a Fernanda paga a Josélia, apesar de ter sido intimado por mim, da penhora feita sobre o crédito, daqui a pouco a gente fala sobre essa impugnação. O pagamento não valerá contra estes. Então, não valerá o pagamento feito a Josélia, né? Não, o pagamento não valerá contra estes terceiros. O pagamento dela não vale contra mim, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Não, peraí. Mas não valerá por causa da penhora? Contra a Josélia. Isso. Contra a Josélia, né? O pagamento não valerá contra a Josélia. Agora entendi, sim. Não é isso? O pagamento não valerá contra estes. Sim. O pagamento não valerá contra estes. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimada a penhora feita, o pagamento não valerá contra estes terceiros. Okay. Não valerá. Estranho, né? Porque nesse caso aí, o credor paga, no meu caso, a mim, né? E esse pagamento não vale, porque já tinha sido impugnado. O pagamento é contra estes, mas estes é quem? Estes são terceiros. Ele terá direito ao pagamento. Que poderão constranger o devedor a pagar de novo. Os terceiros que penhoraram. Isso. Terceiros são estes aqui, ó. E não tem validade esse pagamento que foi feito
a mim, Isso. entendeu? Exato. Validade perante terceiro. Ok, Elisa? Sim, eu entendi agora. Muito obrigada, professor. Mas é muito confuso esse artigo. 312. Agora, vamos lá. O objeto, agora é o objeto da prova. O objeto do pagamento e sua prova. O objeto. Então, falamos de quem deve pagar, de quem paga, de quem recebe, a quem se paga. Falamos do objeto, agora falaremos do objeto do pagamento, correto? Então vamos tratar do objeto, tá certo. Pouca coisa, vamos lá. Quem foi a última que falou? Foi Nilson, é você agora, né? Nilson, o credor é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa? Não, não é obrigado. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ok. Vamos lá. Elisa, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, pode o credor ser obrigado a receber e o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou? Não pode. Ok. Fernanda, como deverão ser pagas as dívidas em dinheiro? No vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal. Ok. Josélia, é lícito ou ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas? É lícito. É lícito, perfeito. Agora vamos lá para o Nilson. Nilson, quando por motivos imprevisíveis sobrevier a desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o valor da prestação no momento de sua execução, o que poderá fazer o juiz a pedido das partes? Poderá o juiz corrigi-lo a pedido das partes, de modo que assegure, Uhum. quando possível, o valor real da prestação. Ok. Elisa, são válidas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor da moeda estrangeira e o da moeda nacional? Não, são nulas. O que se excetua? Se excetuam os casos previstos em legislação especial. Fernando, o devedor que paga tem direito à quitação regular? O que poderá fazer se a quitação não lhe for dada? Sim, caso não seja dado, ele poderá reter o pagamento enquanto não lhe seja dada, né? Ok. Josélia, como pode ser dada a quitação? O que deve constar da quitação? Ela sempre poderá ser dada por instrumento particular. Ela designará o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com as assinaturas, acho que aqui o cara cortou aqui um pouco a mais. Com assinaturas do credor e do seu representante. Então, quitação sempre por instrumento particular. Valor, espécie da dívida, nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo, lugar, assinatura do credor ou do representante. A quitação, né? Uhum. Ô Nilson, em qual hipótese valerá a quitação, ainda que sejam os requisitos do artigo 320? De seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Elisa, nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, o que poderá exigir o devedor se perdido o título? Se perdido o título, o devedor poderá exigir declaração do credor que inutilize o título desaparecido, retendo o pagamento enquanto essa declaração não for. Exato, uma declaração que inutilize o título desaparecido. Ô, Fernanda, qual presunção se estabelece com a quitação da última cota periódica quando o pagamento for em cotas periódicas? Até que prove o contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. O que se presume, Josélia? O que se presume em pagos a quitação do capital sem reserva dos juros? Presume-se que os juros foram pagos. Então, assim, o que se presume em pagos a quitação? Está estranho isso. Sempre está errado, está ruim isso aqui. Eu tenho que marcar para fazer uma pergunta melhor. Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, o que presumem-se pagos? Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, o que presumem-se os juros pagos, né? Isso. Ok. 149. Vamos lá, Nilson. Qual presunção se firma com a entrega do título ao devedor? Com a entrega do título ao devedor, firma-se a presunção de pagamento.
Ô Elisa, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Entretanto, ficará sem efeito a quitação assim operada se o credor, em um determinado período, provar a falta de pagamento. Qual o período? Ficará sem efeito a quitação com a entrega do título, né, presumidamente dada com a entrega do título, operada com a entrega do título, se o credor em 60 dias provar a falta do pagamento. Perfeito, ótimo. Agora vamos lá. Fernanda, a cargo de quem se presume as despesas com pagamento e quitação? A cargo do devedor. E se ocorrer aumento por fato do credor, quem suporta a despesa crescida? Suportará o credor. Ok. Josélia, quais as medidas e pesos presumem-se aceitas no silêncio das partes quando o pagamento se houver de fazer por medida ou por peso? Aceitarem as do lugar da execução. Entender-se-á no silêncio das partes que as partes aceitaram os pesos e as medidas do lugar da execução. Perfeito? Isso. Ô, Nilson, agora vamos falar do lugar do pagamento. Nilson, regra geral, onde se efetua o pagamento? No domicílio do devedor. As partes podem convencionarem de forma diversa? Sim. As partes podem convencionar de forma diversa. E em quais outras situações ela não vai se efetuar no domicílio do devedor? Se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Então, regra geral é aquela coisa que todo mundo faz assim um grande alvoroço, né? Fala os professores, né? Geralmente dívida portável, dívida quesível. Dívida portável, o que é portável é como se fosse o dinheiro. Quando você tem uma dívida portável, você é devedor, você tem que ir ao banco para pagar. Então é isso que vocês pensam nessa situação. A dívida querável ou dívida quesível é que o credor vai ao encontro do devedor para se efetuar o pagamento, simplesmente isso. Ok. O pagamento efetuar-se-á no domicílio do devedor. Elisa, é uma regra. Entretanto, poderá não sê-lo. Em quais hipóteses? Então, poderá não ser no domicílio do devedor se as partes convencionarem de outro modo, se da lei resultar de outro modo, da natureza da obrigação, das circunstâncias, ou se designados 2 ou mais lugares de pagamento. Isso. Fernanda, se for designado 2 ou mais lugares, a quem caberá escolher cada um deles para efetuar o pagamento? Caberá ao credor. Ok. Josélia, onde deverá ser efetuado o pagamento se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel? No lugar onde estiver situado o bem. Passear no lugar onde situado o bem. Perfeito. Ô, Nilson, ocorrendo motivo grave, para que se não efetue o pagamento no lugar determinado, onde poderá fazer o pagamento o devedor? Poderá o devedor fazê-lo em outro local, sem prejuízo para o credor. Agora, por fim, a Elisa. Elisa, o que faz presumir o pagamento reiteradamente feito em outro local? O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao local de pagamento previsto no contrato. Pessoal, olha só, terminamos o bloco 2, fizemos o bloco 4. Eu vou pegar aqui as minhas gominhas para eu marcar. Então, é o seguinte, imagina se nós fizéssemos isso, imaginem os senhores, se fosse semana que vem que a gente fosse começar a fazer o bloco das obrigações. Os senhores não ficariam mais seguros? Hein? Bloco 2. Amanhã nós vamos vencer, vamos repetir algum bloco, com certeza amanhã nosso encontro é às 10 horas, né? Então vamos fazer o último bloco, o bloco 5, 301 ou 290 a 353, 290. O último bloco. Vamos colocar aqui. Vou até deixar aqui certinho. Vai ser o quinto bloco. Vou marcar aqui 290 a 353, sendo que uma parte desse quinto não
já terminamos a parte de obrigações, porque essa parte do quinto bloco é a parte do contrato, a parte dos contratos, que é muito simples. Eu até achando que a gente não ia ter essa parte, mas a gente teve sim. Então, olha só, a gente vai tratar amanhã dos contratos em geral, o que é ótimo, né? Que é uma delícia. Cláusula penal, arras ou sinal, perdas e danos. Amanhã a gente faz a 4 de novo, se nós tivermos assim tempo. Acho que vai dar. Ô Nilson, quer se manifestar, dizer alguma coisa? Não, pessoal, foi boa a aula, hoje foi bom. Tá com a cabeça mais tranquila hoje. Ah, que bom. Fique tranquilo, Nilson. Amanhã às 10 horas, tá? Fernanda, como é que estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo, professor. Talvez amanhã eu não consiga assistir a aula, tá? Porque acho que eu tenho que trabalhar amanhã, de manhã. Só de manhã, à tarde, tranquilo. Tá. Josélia? Tranquilo, tá tranquilo. Elisa, tudo bem? Tudo bem, professor. Muito obrigada pela sua aula. Obrigado, Elisa. Suas Fica com Deus. Então, considerações. amanhã às 10 horas, né, Elisa? 10 horas. E o senhor é um Tá. filósofo, professor. É sempre um prazer ouvir, viu? Legal, Obrigado, Elisa. Elisa, a gente que fica honrado de ouvir você. É isso, né, pessoal? Então, Com até certeza, mais. Tchau. com certeza. Tchau, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite.